segundo a advertência do parágrafo único do artigo 19 da Resolução número 21, de 24 de setembro de 2020, este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ. Seu uso, cópia, edição e ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes. Olá a todos, vamos dar continuidade aí à nossa aula de banco de dados. E como aula 2, nós vamos trabalhar hoje, a gente vai ver a parte de modelagem de dados. Nós vamos falar rapidamente sobre entidades, relacionamentos e cardinalidades. Então, como eu havia comentado na aula passada, nós passamos por 3 fases quando a gente vai criar um banco de dados, né? E se a gente voltar aqui, né, como foi explicado, essas 3 fases são de cima para baixo aqui, ó. Então a primeira é modelo conceitual, depois modelo lógico e modelo físico. Nós já estudamos isso. Então, no modelo conceitual, apenas recapitulando, a gente vai contar a história do jogo e entender o que vai ser preciso guardar no banco de dados, ok? Então, feito esse entendimento prévio, a gente vai partir para o segundo passo, que é ir para o modelo lógico. O que é o modelo lógico? É você pegar toda essa história que você entendeu aqui, olha, no modelo conceitual e fazer um desenho dela, fazer um projeto de banco de dados. E esse desenho, ele segue uma notação que vamos dizer assim, é a forma padronizada de todas as pessoas entenderem o que você está querendo dizer quando você está criando aquele banco de dados. Ok? Então, hoje a gente vai começar a aprender essa notação, tá? Na forma da modelagem de dados. Então, o que é a modelagem de dados? É eu pegar esse modelo conceitual e encaixar ele nos padrões, nos modelos, para gerar o modelo lógico. Então, eu vou encaixar esse modelo conceitual, esse entendimento do meu jogo, eu vou encaixar ele numa notação. O que é uma notação? É a forma de você descrever o que você está percebendo, como você vai construir aquele banco de dados. Então, essa anotação a gente vai utilizar para descrever, para desenhar esse modelo lógico. E isso é a modelagem de dados. Por último, basta a parte que envolve inteligência, né? Ela está nesses 2 primeiros itens aqui, tá? Modelo conceitual e modelo lógico. Por quê? Do modelo lógico para o modelo físico é uma receita de bolo, que a gente vai aprender posteriormente. Mas ela é apenas pegar o que já foi pensado, já foi desenhado e transcrever em scripts de banco de dados, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver dentro dessa anotação é entidade. O que é uma entidade? Quando eu estou lá no meu modelo conceitual e falo, eu não vou nem me apegar nesse momento a jogo, mas eu vou falar de escola, porque escola é uma coisa que é comum para todo mundo, tá? Às vezes eu poderia usar a referência de algum jogo tal, que não é conhecido ou que daqui a algum tempo vai ficar desconhecido. Então vamos pegar um modelo de escola. Imagina que eu tenha um cursinho de inglês, ok? Ou um cursinho qualquer, mas enfim, vamos pegar o curso de inglês que está mais fácil. Então o meu curso,
eu tenho vários professores que dão vários módulos desse curso de inglês. E aí, esses alunos, eu tenho alunos, esses alunos, eles se matriculam nos cursos, porém cada aluno está num nível. Então ele não pode, por exemplo, eu não posso pegar um aluno iniciante e deixar ele se matricular no último módulo do curso, porque ele não vai entender nada, não vai aproveitar. Então, o que a gente faz? Eu perceba que quando eu falo de alguns substantivos, olha aqui, ao contar a história do meu curso de inglês, eu muito provavelmente estou falando de entidades, muito provavelmente. Então, quando eu falo, eu tenho turma, é um substantivo. Eu tenho aluno, é outro substantivo. Eu tenho professor, né? Eu tenho nível de cada turma. Eu vou ter horário, né? São todos substantivos e que podem ou não fazer parte do meu banco de dados. Por que podem ou não? Porque depende do meu interesse. Depende do que eu quero guardar de informação, do que eu quero controlar. Então, você pode ver a entidade como um conjunto de informações que eu quero guardar. No caso do jogo, você tem o próprio jogador, que esse jogador muitas vezes ele tem um login, uma senha, ele tem informações de e-mail, de como ele quer fazer a recuperação da senha caso ele perca. Você tem informações das partidas, você tem informações sobre os outros jogadores, o desempenho, você tem informações sobre obstáculos, danos, coletáveis, mapas, fases. Então, quando a gente fala disso tudo, veja, eu utilizei basicamente substantivos para descrever isso. Então, esses substantivos, e ao longo do tempo vocês vão ir pegando o jeito da coisa, são conjuntos de dados que eu vou ter que armazenar. E eles são de um mesmo tipo. Quando eu falo de jogador, de uma forma geral, todos os jogadores vão ter as mesmas informações. Então, esse substantivo jogador, para mim, vai se transformar numa entidade. Ok? E lá na frente, quando eu estiver criando o banco de dados, essa entidade vai se transformar em uma tabela do banco de dados. Ok? Na minha linguagem de programação, essa entidade, ela vira uma classe. Assim como eu vou ter a classe do personagem, eu vou ter a classe do jogador, da partida, para eu ter e trabalhar com informações desse tipo, lá na minha linguagem de programação. Então, a nossa notação, ela indica que uma entidade, que aqui para a gente nesse momento vai chamar entidade, até o modelo lógico ela chama entidade. Então, a notação dela é que ela é representada por um retângulo, que está aqui, ok? Ela é representada por um retângulo. Ela possui o nome no plural e esse nome começa com letra maiúscula. Então, aqui, ó, jogadores, o nome está no plural e o J dos jogadores está em letra maiúscula. Esse nome que vai aqui dentro da entidade, ele é sempre um substantivo, ok? Por que isso? Porque em outros objetos que a gente vai aprender, outras notações, os nomes são dados de forma diferente. Então isso também faz parte da notação e se você não fizer dessa forma, vai estar errado. E o que representa essa entidade? Bom, ela pode representar um conjunto de dados, ela pode representar um objeto na minha linguagem de programação,
ela pode representar documentos, por exemplo, dentro do seu jogo você faz uma venda de itens. Então, essa venda, ela teoricamente, assim, no mundo real, ela poderia gerar uma nota fiscal, ela poderia gerar alguma coisa. Então, esse documento, ele pode virar uma entidade. Depende se você vai precisar guardar informações dele ou não. Ela pode representar um momento na vida real. Imagina, eu sou paciente e vou me consultar com o médico. A consulta é um momento que é o meu encontro com o médico. Aquilo lá é a consulta. Então, mas e aí, o que eu vou fazer? Bom, essa consulta, ela vai ter dia, ela vai ter hora marcada, ela vai ter um relacionamento com o médico, ela vai ter um relacionamento com o paciente. Dela pode surgir pedidos de exames, receitas, enfim. Ela pode ser uma consulta que é encadeada, ou seja, o paciente já consultou e está voltando para fazer uma revisão. Então, esse momento também, quando é preciso guardar informações desse momento, ele também pode virar uma entidade, tá certo? Todas essas informações que eu estou passando, elas dependem da sua análise para que você defina se aquilo vai ser importante ou não ser guardado na sua base de dados, ok? Bom, eu falei das entidades, mas antes, quando eu tinha falado lá na aula 1, que o nosso banco de dados era relacional, estudaremos bancos de dados relacionais, eu informei que esse banco de dados é relacional, por quê? Porque essas entidades, elas se relacionam umas com as outras. E existem várias formas delas se relacionarem, tá? Umas com as outras. Então, a gente tem uma notação também que indica esse relacionamento. E essa notação, ela é representada aqui, por um losango, ok? Um losango. E existe um nome dentro desse losango, tá vendo? Esse nome, ele é sempre um verbo, tem que estar no infinitivo. Então, assim, fazer, ter, possuir, conviver, conter, participar, usar, é sempre um verbo, tem que estar no infinitivo, e esse verbo que está aqui dentro, ele representa a ação do relacionamento. Então, um jogador jogar partida. Jogador joga partida. Então, o verbo que vai estar aqui dentro é jogar. Por exemplo, o personagem ganha dano, ou ganha bônus, ou ganha power-ups. Então, é ganhar. O relacionamento com esses objetos vai ser de ganhar. Ou, como é falado entre a gente aí, tomar, né? Ele toma dano, né? Enfim. Mas é sempre um verbo, tá? E ele indica, né? Esse losango, como ele é um relacionamento, ele indica como essas entidades se relacionam umas com as outras. Então, esse relacionamento, ele é indicado quando você percebe que no mundo do usuário ou no mundo real, essas entidades, elas coabitam, uma usa informações da outra, então elas se interligam de alguma forma, tá? O nome que está dentro
da notação de relacionamento, ele tem que ser no singular e começa sempre com letra minúscula, tá? Diferentemente da entidade, que é com letra maiúscula, ok? Então tem que prestar muita atenção nisso, porque notação é para ser seguida. Ah, por que é assim? Não interessa por que é assim. Alguém definiu, algum grupo definiu, e é dessa forma que o mundo inteiro entende. Então é dessa forma que você tem que fazer a notação, tá bom? E aqui eu já estou dando um exemplo aqui, ó. Eu tenho a entidade jogadores e tenho partidas. Então, o jogador joga partida. Então, ó, eu faço uma leitura daqui para cá e também faço uma leitura daqui para cá. Todas as duas leituras têm que bater, tá? Então, ó, jogador joga partida e partida é jogada por jogador, tá? Então eu tenho que fazer a leitura das duas formas e ambas as formas têm que ficar assim, vamos dizer assim, suaves no ouvido, né? Não pode ficar uma coisa muito louca. É possível que várias entidades, entre elas, tenham relacionamentos, por exemplo, que sejam de jogar, tá? Então, não é bom que você repita esse nome. Se você utilizou ele uma vez, não é bom que você repita esse nome. Então, você deve procurar nomes que sejam correlatos, que signifiquem a mesma coisa, mas que esse verbo aqui não se repita mais. Da mesma forma que você não pode repetir nomes de entidades dentro de um mesmo banco de dados, tá? Aí não pode, ok? E aí, dentro desse relacionamento aqui, tá faltando uma coisa, que é a cardinalidade. Eu preciso definir como que jogador se relaciona com partida. Então, assim, eu já sei nesse momento que jogador joga partida e partida é jogada por jogador. Então, só que existe uma coisa além do relacionamento chamada de cardinalidade, tá? A cardinalidade, ela vem complementando a informação do relacionamento. Então, a cardinalidade é uma informação que fica nessa posição aqui, ó, dos dois lados do relacionamento. E ela indica como esse relacionamento acontece, tá? Então, a cardinalidade, ela fica entre parênteses. Eu tenho aqui um primeiro número, tá? Que significa a cardinalidade mínima. Aqui desse outro lado, eu tenho um segundo número. O N que está escrito aqui, ele representa muitos. É quando eu não sei o número, mas é mais que um. Então ele representa muitos. Porém, aqui no lugar do N, por exemplo, eu poderia colocar um número exato. Imagina que eu estou num jogo de corrida, que é o que eu coloquei na aula passada. Aí o meu jogo de corrida são, no máximo, 8 jogadores. Então eu poderia colocar aqui o número 8, para indicar a cardinalidade máxima. Agora, quando eu não sei essa cardinalidade máxima, ela fica sempre com N. Então, é o par. O primeiro número significa a cardinalidade mínima e o segundo número ou letra indica a cardinalidade máxima, tá? E aí vamos aqui, ó. A vírgula, né, separa a mínima da máxima. Então, para a cardinalidade mínima, eu só posso ter os números 0 ou 1. Então, a cardinalidade mínima, quando ela é 0,
ela indica que aquele relacionamento não tem obrigatoriedade de acontecer. E quando a cardinalidade mínima é 1, indica que aquele relacionamento tem que acontecer do mesmo jeito, de qualquer jeito, tá? A cardinalidade máxima, ela pode ser 1 ou N. Quando a cardinalidade máxima é 1, significa que um cara dessa entidade só pode se relacionar com uma pessoa, com um cara dessa outra entidade. Entendeu? Quando a máxima é 1, esse relacionamento só pode acontecer uma vez. Agora, se a máxima for N, significa que um cara daqui pode se relacionar com vários desse lado. Tá? E aí ela faz a cardinalidade N. Por exemplo, assim, olha, eu estou jogando uma partida agora. Tá? Então eu acabei de me cadastrar, eu acabei de entrar com um novo usuário, que sou eu, no seu jogo. Então, a minha cardinalidade mínima para o jogo tem que ser 0. Por quê? Porque eu acabei de me cadastrar como um novo jogador. Então, eu ainda não joguei. Tá certo? Eu ainda não joguei nenhuma partida. Então, a minha cardinalidade mínima como jogador em relação à partida é 0. Ok? Só que quantas partidas eu vou poder jogar? Ah, várias, quantas eu quiser. Então, a minha cardinalidade máxima é N. Ok? Quando eu defino a cardinalidade como N, muita gente corre nesse mesmo erro, porque o jogo ele não precisa ser ao mesmo tempo. Esse relacionamento aqui, ó, entre esse cara e esse cara aqui, ele não precisa ser ao mesmo tempo. Quer ver uma coisa que engana? Um homem no Brasil, um homem pode se casar com quantas mulheres? Na verdade, um homem pode se casar com N mulheres. Só que, pela lei, não ao mesmo tempo. Então, se eu fosse fazer um banco de dados que envolvesse casamentos, né, por exemplo, para um cartório, eu teria que dar a possibilidade de um homem poder se casar com N mulheres, com várias. Ah, mas e se ele tiver casado com 2 mulheres ao mesmo tempo? Aí é um crime. Ele está cometendo um crime. Mas o meu banco de dados, ele tem que dar a possibilidade desse homem ou essa mulher, eles se separarem no cartório, né? E se casarem com outras pessoas. Tanto o homem se casar com a outra mulher, quanto a mulher se casar com outro homem. Ok? Então, muitas vezes, a gente é enganado por essa cardinalidade máxima aqui, porque o nosso raciocínio nos leva a acreditar que isso tem que ser ao mesmo tempo, e não é. Tá? Então, é um ponto que tem que ficar bem esperto, ok? E aí, a gente tem aqui, olha, as cardinalidades, ó, jogadores, jogar partidas. Então, eu leio da seguinte forma, ó, um jogador, que é um elemento que vai estar cadastrado aqui, pode jogar o mínimo de 0 partidas. Lembra, eu estou lendo, ó, no sentido da seta, então eu estou fazendo essa leitura aqui primeiro, tá? Então, ó, um jogador pode jogar no mínimo 0 partidas. Por que ele pode jogar 0 partidas? Porque ele acabou de se logar ele acabou de criar o usuário dele como jogador. Então ele ainda não teve a chance de jogar nenhuma partida. Ok?
Se o mínimo aqui fosse 1, esse jogador, ao se cadastrar, ele já tinha que ter jogado uma partida, ele já tinha que estar numa partida, e não tem condição de fazer isso. Então, não, nesse caso, não é. A gente tem que sempre pensar nisso. Então, ó, eu estou lendo nesse sentido aqui, ó, da seta. Um jogador pode jogar no mínimo 0 partidas e no máximo um jogador pode jogar N partidas. Esse jogador jogou a primeira partida, aí ganhou, perdeu, quis jogar de novo, jogou outra, quis jogar de novo, jogou outra, e outra, e outra, e por aí vai. Então eu leio, ó, um jogador pode jogar mínimo de 0 e máximo de N partidas, tá? Então, ó, eu fiz aqui a primeira leitura, onde eu estou fazendo a leitura nesse sentido, ó, da esquerda para a direita, de jogador para partida. Agora, eu completo essa leitura fazendo a leitura inversa. Eu sempre tenho que fazer assim. E uma partida pode ser jogada por, no mínimo, um jogador, porque aí, no caso, o contrário, uma partida não tem sentido. A partida não começa se não tiver jogador. Tá? Então eu estou obrigando que a partir do momento que eu crio uma partida, eu tenho que ter pelo menos um jogador nessa partida. Ok? E no máximo N jogadores. Então, é uma partida de Fórmula 1, sei lá, de futebol, enfim, de qualquer outro jogo que tenha vários jogadores, de qualquer MMO aí, né? Então, eu faço a leitura de uma entidade em relação à outra e depois eu volto à leitura, ok? E aí, quando eu leio daqui para cá, eu monto essa cardinalidade aqui, ó. Quando eu leio de partida para jogador, eu monto a cardinalidade que vai ficar do lado do jogador, tá certo? Então, eu sempre estou montando a cardinalidade no sentido oposto. Então, se eu começo a ler da esquerda para a direita, eu estou montando, definindo a cardinalidade da direita. Se eu leio da direita para a esquerda, eu estou montando a cardinalidade da esquerda. Ok? Então, espero que isso tenha ficado bem entendido. E agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu estou com o meu BR modelo e ele tem aqui uma área de propriedades à esquerda e à direita eu tenho os meus artefatos, ou seja, eu tenho tudo que eu preciso para poder fazer o meu modelo, né? O meu modelo lógico do banco de dados. Então, olha, quando eu dou um clique aqui, ó, e clico na área de trabalho dele, essa área branca aqui é a área de trabalho, eu crio uma entidade. Ok? Então, se eu clicar aqui, ó, e selecionar essa entidade, olha aqui, ó, na área de propriedades eu tenho o nome da entidade. Então, eu posso digitar lá, ó, jogadores. Quando eu dou um Enter, ele criou aqui para mim. Da mesma forma, eu posso vir novamente aqui, ó, e fazer a mesma coisa. Ok? E eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Pegar o losango e criar aqui o meu relacionamento. Ok? E aí eu pego aqui, olha, e ligo esse relacionamento aqui, ó. Peguei o item aqui, ó. Ó, peguei aqui, liguei aqui, peguei aqui, liguei aqui. Ok? Ó, opa, aqui não ficou ligado, tá vendo? Vou apagar, vou ligar de novo, ó. É porque quando você passa o mouse aqui, ó, nota que ficam umas guias. Então você tem que clicar nessa guia aqui e aí do outro lado, ó, fica a guia também.
Aí ele já montou o relacionamento para mim e montou a cardinalidade. Então, para a gente voltar e fazer o que a gente estava fazendo, olha, tá vendo? Ó? Um jogador joga no mínimo 0 e no máximo N partidas. Nesse caso, ó, um jogador joga no mínimo 0 e no máximo N partidas. Já está igual. Então aqui eu não preciso mexer. Desse outro lado, quando eu falo uma partida... Ah, eu esqueci de colocar aqui, ó, o jogar. Tá? Quando eu falo desse outro lado, ó, uma partida é jogada por, no mínimo, um jogador e no máximo N, para ficar aqui, ó, 1 e N. Então eu venho aqui, ó, seleciono, e aqui, ó, eu tenho a cardinalidade, que eu posso escolher aqui, ó, tá vendo? Entre todas, ela pode ser 1 para 1, 0 para 1, 1 para N ou 0 para N. No nosso caso, olha, nós temos aqui, ó, 1 para N. Então eu vou escolher aqui, ó, 1 para N. Ok? E dessa forma eu vou desenhando o meu banco de dados até chegar ao ponto em que eu vou conseguir me dar por satisfeito e vai ficar só o trabalho de eu transcrever esse desenho de banco de dados para um SGBD, tá? Para, no nosso caso, para o SQL Server. Então eu vou aproveitar aqui, ó, vou salvar, tá? Vou salvar o nosso modelo de banco de dados. Vou colocar aqui, ó, banco de dados aplicado a jogos. Vou escolher o local que eu quero salvar. Salvei, e aí, próxima aula, a gente continua, porque a ideia é que a gente vá incrementando isso aqui com mais itens, ok? Então, pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato.